Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. O discurso do mestre quer sempre a mesma coisa. O discurso do mestre quer o como todo mundo. E se o psicanalista representa alguma coisa, essa coisa é o direito, é a reivindicação, é a rebelião do não como todo mundo. É o direito a um desvio que não se mede por nenhuma norma. Um desvio vivido como tal, porém, que afirma a sua singularidade, incompatível com qualquer totalitarismo, com todo para todo X. A psicanálise promove o direito de um só, com relação ao discurso do mestre, que faz valer o direito de todos. Isso revela o quanto a psicanálise pode ser frágil e porque é sempre ameaçada. Ela só se sustenta pelo desejo do analista de dar lugar ao singular do um. O desejo do analista se coloca do lado do um e não do lado do todos. O todos tem o seu direito, sem dúvida, e os agentes do discurso do mestre se vangloriam de falar em nome do direito de todos. O psicanalista, por sua vez, tem uma voz trêmula, uma voz bem pequena para fazer valer o direito da singularidade. Esse é um trechinho do Miller no texto Coisas de Fineza em Psicanálise. E hoje, para conversar com a gente sobre esse tema tão caro a nós, psicanalistas, convidamos o Luiz Felipe Monteiro, que é psicanalista em Salvador, na Bahia, que faz parte da equipe do PSIL da UFBA e é diretor-geral da Escola Brasileira de Psicanálise. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, Luiz Felipe. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, Licene, Cauana. Muito bom bater esse papo com vocês sobre esse tema tão caro, depois também dessa frase, né, desse trecho do Miller, muito bem escolhido, muito bom. Então, para dar início ao nosso bate-papo, vamos fazer duas perguntas, né, já Uhum. conhecidas. Sim, Como foi seu encontro com a psicanálise e como você decidiu se tornar psicanalista? é, é sempre uma pergunta boa essa. E talvez já tenha um pouco desse tema, da singularidade, porque tem algo que, tendo a pensar assim, tem algo que sobre a abordagem, né, da psicanálise lacaniana, de orientação lacaniana sobre o singular, ela tem as suas especificidades, tem as suas singularidades, porque inclusive é uma palavra comum, vamos dizer assim, né? Seja da filosofia, do uso comum mesmo. É, na própria psicologia, né, existe se usa esse termo, mas a apropriação, eu acho que da orientação lacaniana do singular, é, ela não tem muito que ver com a psicologia, com o psicologismo, né, que a gente pode dizer assim, de uma coisa interna ou algo dessa natureza. Eu acho que o singular tem que ver, e eu estou entrando por aí para responder a pergunta, porque eu acho que tem que ver com um certo encontro entre, vamos dizer, algo que a gente pode dizer universal, que pode estar escrito, e a contingência. É um evento contingente que se dá e algo pode acontecer. E eu acho que teve um pouco disso na minha história com a psicanálise, meu desejo de fazer formação e atender e tudo. E que foi uma manhã de, sei lá, uma manhã qualquer, em que eu ainda estava na escola, né? Era terceiro ano, e meu pai me pega na escola e vai resolver algumas coisas ainda antes de chegar em casa, e eu vejo no carro uns livros que ele tinha comprado. E entre esses livros, um deles me chamou a atenção e eu peguei para ler, assim, o título.
que me chamou a atenção, era um título de um autor americano do que se chamava, hoje em dia não sei muito como é, se chamava Psicologia Existencial, um autor chamado Rollo May, chamado O Homem à Procura de Si Mesmo. E eu posso dizer com clareza que foi nesse dia que eu escolhi, foi meu encontro, vamos dizer, com o que depois veio a se tornar a psicanálise, e talvez daí foi o desejo também de ser um praticante da psicanálise. Ainda que esse significante psicanálise não tivesse, né, ainda posto, vamos dizer assim, porque foi de fato um encontro assim nesse livro. Eu li esse livro assim de um dia para o outro, com muito interesse, com muita curiosidade. E se eu pudesse dizer, o que ficou nesse livro? Eu não me lembro muita coisa. Mas eu me lembro que foi a partir desse livro, desse encontro com essas palavras, né? E com essa experiência de leitura, que a mim caiu, é por aí que eu quero ir. Você começou, Cauana, a falar de uma citação do Millet que comenta sobre o direito, e o meu destino era fazer direito. Já tinha me inscrito nos vestibulares, tudo, o direito para todos, vamos dizer assim, né? E acabou que depois desse encontro com esse livro foi o direito da singularidade, assim que agora estou me dando conta, depois de ouvir essa citação do Millet. E que teve um pouco a ver com isso. Daí eu decidi fazer psicologia. Para mim era claro que eu queria trabalhar em clínica. Não era clara a psicanálise. A psicanálise veio chegar depois. E veio chegar depois, no final do curso, quando eu comecei a atender ali naqueles primeiros estágios, né? E aí eu comecei assim, eu tinha dois estágios. Um na faculdade, que era na clínica escola da faculdade, imagino, né, como é comum nas faculdades de psicologia, e outro era num serviço público, que também foi um encontro da minha vida, assim, nessa trajetória, e com certeza fez parte desse desejo também pela psicanálise e por ser um praticante, que foi um estágio num serviço chamado CETAD, Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, e que, por boa coincidência, tinha na sua equipe vários psicanalistas. A maioria dos psicólogos da equipe, que era uma equipe grande, né, com médicos, assistentes sociais e psicólogos, eram psicanalistas. Então ali começou, né, os primeiros ali atendimentos e tal. Aí eu comecei a perceber, tem alguma coisa ali naquele pessoal que está falando ali da psicanálise que está me orientando, ou pelo menos que me orienta um pouco a me situar aqui com os pacientes, a situar na escuta. Aí eu falei, é por aí. E fui atrás de uma analista, que foi minha primeira analista, e comecei a fazer análise, foi ainda no último ano de faculdade. Foi basicamente aí que eu comecei a minha formação propriamente dita, assim, né? Então foram uma série de encontros. Eu destacaria esse, do livro, em primeiro lugar, mas também do CETAD, particularmente uma experiência. Aí a gente começa a entrar no singular da história. Uma experiência que também não foi numa manhã, foi numa noite. E foi dessas dimensões da sorte, mais uma vez, da contingência. Eu, eu bati na porta do CETAD nessa época aqui de janeiro, fevereiro, que nada está acontecendo ainda. E estava tendo uma programação. Na verdade, não estava tendo programação nenhuma. A coordenadora do estágio, que é uma colega, Maria Luísa Miranda, estava ainda fazendo seleção, estava ainda nos primórdios ali da organização daquele estágio daquele ano. E aí, como eu ainda não era do último ano de faculdade, eu não poderia atender no ambulatório, porque, enfim, questões de organização. Mas falar, tem um consultório de rua aqui, que esse eu acho que você dá para ir, porque é uma equipe de saúde,
também médicos, psicólogos, assistentes sociais que vão numa van em locais da cidade onde há concentração de moradores de rua e que fazem uso de substâncias e que o atendimento de saúde é na rua, onde eles ficam. E aí eu topei e foi uma experiência muito marcante para mim de ter ido. E aí teve essa primeira noite, né, que eu fui com a equipe, sempre muito divertido, interessante os papos. Na noite de Salvador, numa van, havia locais específicos e que foi esse encontro com as crianças. Era um lugar, particularmente aqui em Salvador, em que havia muitas crianças que viviam ali pela rua, e que faziam consumo de substância, né? Cola, diversas, na rua. E aquilo me chamou muita atenção. Assim, um encontro com uma realidade muito diferente da minha. A gente sabe que isso existe, né? Na cidade, passando de carro, tudo. Mas outra coisa é você sentar de frente e olhar nos olhos e ver que esses olhos não olham para lugar muito nenhum. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E ali foi, cara, tem um negócio aqui diferente. Esse negócio diferente, eu acho que toca em alguma coisa que ressoa. Aí você vê as metáforas, como mais ou menos, toca, ressoa, em alguma coisa intangível e que tem que ver com alguma dimensão singular aqui dos meus gostos, né? E foi por aí, nessas noites, nessas manhãs, em que eu fui me interessando pela coisa, e acho que a psicanálise, eu acho que foi. Eu me lembro bem da minha primeira sessão de análise, e que foi uma sensação forte de perceber que as palavras, o que eu falava, tinha um outro efeito. Aí vocês vão perguntar, pode perguntar, mas que efeito? Ah, não sei, que efeito? Essas coisas a gente nunca sabe, é inconsciente. Mas tinha um outro efeito, e que me deu vontade de continuar, porque já tinha feito terapia antes, mas inclusive na infância, mas era diferente. E aí você vê como são as coisas do inconsciente, porque só depois que eu comecei a fazer análise que eu fui me dar conta de que a terapia que eu tinha feito na infância não era uma terapia, era uma análise. Porque eu fui me dar conta, olha as coincidências da vida, que uma das colegas do CETAD tinha sido a minha analista quando eu tinha 5 anos de idade. E é claro que as conexões não estavam dadas, eu só fui me dar conta disso depois. Foi muito, muito interessante, né? Muito bacana. É, eu fiquei te escutando, Luiz Felipe, e a gente até tinha pensado, em fazer uma pergunta para você, mas me veio uma coisa, eu falei, não posso deixar de falar, porque são essas associações que a gente faz, né? Que eu sou meio fascinada por algumas questões da física, não entendo absolutamente nada, mas sou meio fascinada, acho tudo assim muito interessante, e especialmente no que diz respeito ao buraco negro. E aí, esses dias eu estava lendo uma reportagem e que dizia que, e eu não sabia disso, e eu lembro que eu fiquei chocada com o uso dessa palavra. Dentro do buraco negro tem um núcleo, e esse Exato. núcleo se chama singularidade, né? É o Uhum. nome que eles deram. E ele é tão cheio de massa, a densidade é tão alta que é impossível acessar, né? Então, se a gente pensa, o buraco negro ele já tem um acesso impossível. A gente só recolhe dele os efeitos, é o que os físicos dizem, né? A gente tem notícias da existência dele pelos efeitos, mas a gente não consegue acessar. E aí, uma pergunta que a gente tinha pensado, eu e a Licene, para fazer para você a singularidade eu penso que talvez também seja como a singularidade física, em alguma medida, porque a gente tem notícias dela, mas a gente não acessa completamente. E isso contradiz um pouco um certo discurso místico da singularidade que às vezes a gente escuta, de que a gente precisa alcançar o que é singular em nós e não soltar disso nunca.
queria que você falasse um pouquinho assim sobre esse caráter, né, inacessável do traço singular. Eu acho que é uma metáfora, Cauana, interessante para poder partirmos, né, para uma conversa sobre esse tema em psicanálise, porque acho que tem um pouco a ver com aquilo que eu te comentava, né, de que como tudo que eu vou falar é com todo o risco da minha enunciação, vamos dizer, com todos os limites também que ela tem. Mas, assim, a minha apreensão é que na orientação lacaniana, quando a gente está falando de singular, é muito diferente do que outras abordagens, né, outras linhas, etc., vão abordar, porque não, essa singularidade não é um conteúdo que está escondido e que a gente precisa encontrar para sermos nós mesmos, vamos dizer assim, né? A gente sabe que esse discurso estar aí é um discurso muito comum e que mais ou menos sempre esteve, né? Esse certo obscurantismo, mesmo antes, enfim. Mas não é sobre isso. E digo a vocês de um certo interesse assim também que eu fui tendo ao longo dos últimos tempos assim sobre esse tema, e que tem mudado a minha maneira, inclusive, tem tido efeitos assim na maneira de escutar e de pensar do que se trata, porque para encurtar a conversa, é, falar do singular é falar em psicanálise de um modo de gozar, um modo, um modo de gozar que não é replicável. Por isso que é singular, porque não é de todos, que seria universal, nem é de alguns. É um modo de gozar que só serve e cabe para um caso. E eu faço questão de dizer um caso, porque isso não quer dizer necessariamente um indivíduo. Essa é uma grande questão e que me intriga, essa distinção, que é facilmente confundível, o singular e o indivíduo. E inclusive todas as críticas, né, que a psicanálise recebeu e eventualmente recebe, de que somos muito individualistas e só pensamos no indivíduo, vem um pouco também dessa confusão que às vezes nós mesmos fazemos entre o singular e o individual, né? Primeira coisa que eu partiria do pressuposto, porque é uma questão que eu me faço, eu não tenho as respostas todas, mas é que são distintos, partindo da premissa de que indivíduo e singular não é o mesmo, né? E que singular é um caso que se aplica a uma ocasião, ou seja, não é algo assim que está garantido ou que pode ser replicável. Tem um caráter meio de exceção, o singular. O singular faz uma exceção ao todo. É o que está muito bem posto, né, na lembrança da citação de Millet. Né? Faz uma exceção à regra do todo. Então, tem Inclusive é algo. o todo que é o próprio indivíduo, né? Exato, O o indivíduo singular é como é uma pensado como. exceção para ele mesmo, né? Exatamente. E é Uhum. aí que eu acho que entra na lógica psicanalítica, propriamente dita. Porque o indivíduo, em geral, e está no discurso, né, capitalista, o discurso do poder, né? O indivíduo é um todo único, diferente, e que vai fazendo suas diferenças a partir dos seus, né, segregações, etc. O singular é uma certa estranheza, tem algo no singular, no que a gente está tentando, né, abordar com esse tema do singular, que necessariamente há que ser estranho, estranho a si mesmo. Porque se ele não cabe nos universais e nem nos particulares, não tem muita palavra para ele. Por quê? A palavra, naquilo que ela tem composta de sentido, é universal. Vamos contar. Todas as palavras que a gente está usando aqui, elas são compartilháveis universalmente. É a linguagem. Mas o modo que só Luiz Felipe, Licene, Cauana tem aqui e agora, de poder gozar delas, usar elas, isso sim é singular. Ou seja, não tem nada muito especial no singular de cada um. Eu acho interessante dizer isso, porque parece que o singular também é uma coisa muito especial. Não é nada especial, é apenas algo que ninguém mais faz. Só
alguém, ou alguém, isso também é interessante porque a gente possa entrar aí talvez, que esse singular, por não ser só indivíduo, pode ser parcerias, né? Mas que não são replicáveis. E isso não quer dizer que são especiais, isso quer dizer que tem algo disso que interessa ao psicanalista, porque aí mora os modos de gozo, sobretudo aqueles que são mais indigestos para o eu, são mais indigestos para as palavras que compõem os sentidos das coisas. E daí que me parece que pode se usar essa expressão do que é toda uma complicação, a gente sabe disso, né? Na psicanálise, na filosofia, mas porque não é qualquer modo de gozar, porque estamos gozando. Mas são modos de gozar que são estrangeiros, estranhos, infamiliares, indigestos, e que não tem muita linguagem, não tem muito sentido. Tem lá língua, tem troços, e que deixam também seus efeitos, né? E isso que interessa muito da escuta de um analista, vai por aí, né? Para o singular do modo de gozar e como é que cada um se vira nos 30, nos 40, nos 45 com isso, né? Te escutando me lembrou muito um texto do Lacan, que é um texto curtinho, que não está nem traduzido para o português, e que eu tinha me esquecido dele, e agora te escutando eu me lembrei, que é um texto que ele tá só no espanhol, só vale a pena suar pelo singular. E nesse textinho, assim, de 3 páginas, o Lacan vai colocando justamente esses pontos que, né, tanto você quanto a Cauana trouxeram, que é isso, que o particular ele se define a partir de um universal e que é só justamente a regra fundamental, ou seja, a associação livre, que permite desse particular do sintoma, né, desse sintoma que o sujeito chega com essa queixa, com essa demanda específica, acessar alguma coisa do singular, que é sempre, e ali para mim fez muito, ressoou muito que ele diz assim, que é sempre da ordem de um encontro, de um acaso. Então, Uhum. o quanto isso, né, do singular também é o modo que cada um vai ler o acaso, com o seu modo de gozo. E aí, acho que a gente toca nesse ponto dessa mística, né? Como se o singular fosse essa revelação, mas que ele carrega justamente essa dobradiça, que ele é o melhor, mas ele também é o nosso pior, né? É Nossa, aquilo do que a gente não quer muito saber. Então, eu acho que, de algum modo, essa idealização do vamos em busca da nossa singularidade. A singularidade é justamente aquilo do qual a gente não quer saber de modo algum, porque é onde a gente é, também tropeça, né? E então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, justamente essa ambiguidade da é, singularidade que carrega justamente o melhor e o pior de cada um. é. É muito legal essa frase de Lacan, que só vale a pena suar para o singular, porque eu acho que, vou dizer a você como é que me ocorre assim agora, porque um analista que não está, vamos dizer assim, orientado por esta referência, vai perder tempo no sentido de gastar esse suor com o universal, o particular, que em geral é o sentido que cada um carrega para resolver aqui, né, entre aspas, né, para dar uma resposta, para responder a algo dessa dimensão de gozo que é sempre perturbadora em algum ponto. E perturbadora não quero dizer necessariamente ruim, perturbadora porque não é algo liso, é árido, não é algo plano, é algo ondulado que tem em cada um. Então, assim, é, esse é um primeiro ponto. E o outro é que se articula com isso, é que é aí que entra o que é uma experiência de análise, né?
Porque se o praticante da psicanálise não entra no circuito com o analisante de uma forma que esteja orientada pelo singular, né? Ele vai tender a ser algo meio pasteurizado. Como qualquer terapeuta facilmente vira pasteurizado. Qualquer terapeuta, incluindo os psicanalistas, não estamos livres desse risco. Fica pasteurizado porque é o senso comum. Uma vez eu ouvi, basta conversar com um bom psiquiatra que você vai ver um bom senso comum do que deveria, do que não deveria. E isso é a opinião comum. Mas a experiência de encontrar um analista, inclusive o do próprio praticante encontrar o analista que pode se tornar, implica algum nível de estranhamento, algum nível de estranheza. Mas uma estranheza que não é só pitoresca, né, nesse sentido fenomenológico, mas uma estranheza porque o que vai estar atento, né, o fio que ele vai puxar, vai ser sempre o fio do modo de gozar, que não está recoberto pelo sentido, que não está recoberto exatamente pelas queixas, e que está onde? Está nos detalhes, está nos equívocos, está nos pedaços de coisa solta, e que é o que interessa a escuta, mas também não só a escuta, né? A presença do analista. Então, de alguma maneira, o analista é também uma certa encarnação dessa dimensão, vamos dizer, dessa dimensão do singular, e que em cada caso vai poder ir se refinando, vamos dizer assim, para poder ressoar o modo de gozar daquele analisante, vamos dizer assim. Uma outra forma de dizer isso, a gente costuma dar muita ênfase na transferência, na dimensão da transferência da suposição de saber. Ah, eu vou naquele analista, porque isso, porque aquilo. Por quê? Tem uma razão. Mas a gente tem que lembrar sempre que a sustentação do saber, da suposição de saber, não é pelo saber, mas é pelo modo de gozar que aquela suposição, no fundo, esconde. Ninguém fica 25 anos, 30 anos numa análise se não tem gozo ali. E um gozo que há que ser lido e temperado. Eu gosto dessa palavra. Pelo analista que está conduzindo aquela análise. Porque não se trata de ressoar por ressoar. Aqui ressoar aquele gozo que está ali mais escondido ou mais, né, cheio das defesas, mas também com sempre um certo distanciamento. Que é isso que é uma análise, é uma aproximação do distanciamento e do trabalho que isso provoca, né, pelo menos causa no analisante. Né? Então, quando o analisante está meio que, vamos dizer assim, podendo se haver melhor com esse núcleo que foi colocado no outro, esse núcleo de gozo, né, que foi colocado no outro, o outro pode cair, o analista pode cair e que caia, né, e que a operação de análise possa continuar, né, na experiência de cada um. Então, eu acho que vai um pouco por aí, né? E isso desmistifica. A palavra me ocorre é essa, que acho que é precisa mesmo. O singular não é mistificável, não é uma coisa mistificada, não é porque há recalque, e se trata de uma coisa escondida. É uma dimensão que tem mais a ver com assim eu penso, né? Com é uma linguagem. A linguagem do singular não é a linguagem falada das palavras que tem sentido. É a linguagem dos cacos, dos retalhos, dos mau cheiros, dos mau gostos. Por que mal? Porque não é bem, não é do liso, não é conforme, é informe, é sem forma. Pô, é muito suor para dar algum lugar a isso que não seja nas atuações, nas repetições. Afinal de contas, nossas repetições e atuações são jeitos, né, meio toscos que cada um vai tendo para dar um lugar a isso. E que, em geral, não é bonito, né? Eu acho que é interessante pensar isso, que o singular não tem como ser muito bonito, não é que tem que ser feio, mas também não é que é muito bonito, porque o bonito é sempre algo assim especularmente normalizado, assim, né?
eu vou falar algo que eu acho que vale a pena a gente não perder, porque apareceu na conversa. Nessa citação que Cauana leu de Millais, ele faz uma coisa, distinção, que eu acho que é finíssima. Quando ele diz assim, que o singular é um desvio sem norma. Porque o que seria um desvio da norma? Que é basicamente o que a gente está associado a pensar. Tem a norma, que é a lei, a regra, e eu vou transgredir a norma. Está na mesma norma, só que está pelo outro lado, está pelo A avesso. partir da O- particularidade, né? Porque a Exato, particularidade é a É, partir de daí é o cada todo. particular, o desvio é, é o particular, né? Que é exatamente, como na singularidade da física. Uhum, É exatamente isso que me chamou atenção. A singularidade, ela é sem lei da física. Não é que ela não, que ela tá, sabe, que ela desvia da lei. Ela é sem lei. exatamente. E não é à toa que o real que chamamos, que tem que ver com esse do gozo, é um real sem lei. Não é porque ele está transgredindo alguma lei, porque a lei já é organização demais, vamos dizer assim, para uhum. esse troço. E que o singular fora da lei não é no sentido de uma transgressão, um desvio, né, sem a norma, mas é algo que eu tenho utilizado porque tem me orientado, que é uma questão de estilo. Eu falava disso no vídeo recente, que o estilo é o estilo, o estilo é o estilo, ou seja, não é o estilo partir de uma norma, é o estilo porque é um estilo e tem uma presença e tem seus efeitos. E pensar no singular, nessa amarração, a gente tem várias vertentes dessa conversa, né? Nem dos nós, o sintoma, como com H, como o quarto nó, muitas derivações disso. Mas aí vai no gosto, né? No gosto, eu particularmente tenho um gosto pelo tempero, pelo estilo, porque eu acho que são palavras que ressoam mais e que às vezes chegam mais também, mais fácil nas pessoas, assim, sabe? Sim. E a gente sua também para ficar tentando colocar em palavra o que não é da Ah, palavra, né? Meu ah, Deus, assim, que é um trabalhão, porque eu te escutando, né, Luiz Felipe, você vai trazendo palavras e palavras e palavras justamente para dizer daquilo que é sem nome, né? Que cada um vai encontrar alguma coisa, alguma palavra para contornar isso. é, E por isso que é um tema é tão difícil a gente falar. Mas eu fiquei lembrando de uma coisa que eu escutei de um psicanalista há muitos e muitos anos atrás, assim, na época da faculdade. E ele estava contando, ele estava dando uma aula e ele contava de um caso, e ele falava de um analisante que tinha uma decisão pela errância nas coisas da vida, assim, nas decisões, então tinha decisões muito complicadas e que isso fazia sofrer demais, então ele tinha um intenso sofrimento. E o nome que ele dava para isso, o analisante, todas as vezes era: eu só meto a mão em furada. E aí ele conta, então, o psicanalista que apresentava o caso conta que esse homem que só metia a mão em furada era também, por meter a mão em furada, um excelente cirurgião torácico, um uhum, dos maiores do país, assim. Então, de que ele já tinha feito, já aparecia, né, um outro modo de meter a mão em furada, mas que ele não podia ainda reconhecer como essa outra coisa que ele tinha feito com isso. Então, eu fiquei pensando como aparece nesse exemplo o melhor e o pior, exato. né? E como a gente não vai se livrar de nenhum dos dois, Né? talvez. Exato. Eu acho que dá para pensar legal a partir desse exemplo, porque dá uma dimensão mais clínica para a coisa e que, pelo menos, me ajuda a me orientar, né, na clínica, que é a partir dessa premissa, sabe? Que o cada um ele já deu uma resposta ao real das marcas da sua vida. Cada um já tem uma resposta. O modo de gozar que se fixa e que se repete, ele já é uma resposta, e uma resposta digna. É a resposta sintomática.
que basicamente é que geralmente traz as pessoas a uma análise. O sintoma que faz sofrer é um sintoma que é quem tem toda a sua dignidade, porque foi a melhor coisa que cada um pôde fazer para lidar com o seu buraco negro e a singularidade que que te causou na vida. Que nós somos, vamos dizer assim, efeito um pouco disso, né? Como cada um vai reagindo a isso e respondendo a isso. Eu acho que é partir dessa premissa. A resposta já está dada. Cabe a gente, como analista, aprender com essa resposta, porque é o analisante que vai ensinar aonde é que dói mais, como é que dói mais. E, ao mesmo tempo, isso é um olho, né? O outro olho, olha, e onde é que está o detalhe, onde é que está o caco, onde é que está o rebotalho, onde é aquilo que não encaixa, não é meio assim, ou não está tanto sentido assim, o que escapa disso? É um olho aqui e outro colar. Mas eu acho que é sempre importantíssimo partir dessa premissa. Quem sabe mais sobre aonde dói, não somos nós. É quem está dizendo. E não é porque tem uma coisa escondida, mais uma vez, não é psicologia profunda, é psicologia superficial, da superfície, né? É a partir daquilo que se diz, do que se sofre, que você vai começando a ter os elementos, que é, vamos dizer, a gramática, como cada um consegue ler e responder ao seu real, e aquilo que escapa essa gramática. É isso que nos interessa, que faz com que algo seja propriamente analítico, que vai ter que ver com um certo esvaziamento de sentido ou não. Então, assim, para falar desse caso, né? Por que é o melhor e o pior? Eu acho que é uma pergunta, né, que parece estar rondando aqui a gente. Porque, por um lado, é o melhor que cada um pôde fazer com o real da sua vida, mas essa melhor resposta ela também tem efeitos, ela também tem consequências, ela também tem o seu preço. E aí que entra a dimensão que eu acho que é fundamental para pensarmos tudo isso que a gente está conversando, que é a dimensão da análise como uma experiência ética. O que eu quero dizer com isso? Que, assim, a despeito de sermos causados, né, e sermos falados pelo outro, é, como cada um toma essas palavras, como cada um toma essas marcas, como cada um toma o seu real, quer queira, quer queira saber, quer não queira, é uma dimensão ética. O que vai se fazer com isso? E essa que eu acho que é uma das, para usar uma palavra bonita, né, uma dialética assim muito interessante da psicanálise. Porque ao mesmo tempo que a gente é meio que falado com as palavras do outro, marcado por modos de gozar que a gente não tem a menor ideia, mas que estão lá insistindo. Ou seja, tudo que meio que não sou euzinho, né? A despeito disso, é o euzinho que paga boleto, que vem, abre a porta do consultório, que tem que se virar com isso. E isso que entra a dimensão ética, né? E que vai fazer com que cada um dê algum destino que não está pautado pelo outro. O destino está pautado pelo seu desenrolar, vamos dizer assim, contingencial, que cada um vai poder fazer com essa dimensão de gozo. Então, assim, o sintoma que traz o mal-estar é a resposta. A melhor resposta, mas como toda resposta boa, ela não é. E que vai caber desse encontro, que é sempre uma aposta e um risco da experiência analítica, que eu acho que é uma aposta e um risco para ambos, sempre. A gente costuma dar ênfase ao analisante, né? Tem que ser corajoso para ir para a aposta, mas o analista também é uma aposta e que cabe aí aquilo que foi falado aqui, mas do desejo do analista, a formação. Porque se para o analista não é um risco, eu acho que não tem graça, pelo menos para mim. E um risco, não precisamos falar do risco, como um risco, uma coisa assim, né? Mas, assim, uma coisa que não está garantida. Não está garantida que ali vai ter um analista. Nem para o analisante, nem para o próprio analista. Então, é uma surpresa. E que poder estar afiado, né? Vamos dizer assim, para poder pescar o peixe que aparece
é sempre uma coisa que é desejante. Eu acho que o desejo da noite tem a ver que é isso, assim, quais são as condições para poder pescar os peixes? Os meus próprios, sobretudo os meus próprios, e os peixes dos outros, da experiência de uma análise que isso possa, enfim, poder ser usável, né? E que cada um vai fazendo um certo uso disso, né? Até porque, né, se a gente for pensar, o desejo do analista, ele também é fertilizado no singular de cada um. Por isso que o Claro, estilo tá total, aí, né? Então, claro. como, É legal, né? Assim, não tem garantia nenhuma. sim. Sabe, ser Por isso que é membro de boa essa tua instituição. metáfora, né, Luiz, do peixe, porque é o que a gente faz quando vai pescar. Você joga a isca. É, e É, tem a contingência. Uhum. e tem a Tem as contingência, e manhas, né? De todas como as jogar isca, condições e aonde tudo. joga, que hora mais. O A peixe não graça é do garantido. pescador é porque ele não sabe se vai pescar. Se soubesse. Não, e não só, né? Eu achei que você ia falar do nome do peixe, mas da metáfora do tempero, porque o tempero é isso, né? Não tem uma dose Ai, exata, não. precisa, Por né? isso que Tem. nunca você vai reproduzir a receita da tua avó e fazer igual. Uhum, Não vai. E assim, nem que você use exatamente as mesmas medidas, assim, a colherinha de café, sabe? Exatamente a mesma colherinha, pode usar a mesma para pegar o mesmo tanto de sal. Não adianta, é diferente, É, né? Sai outra coisa. sim. esse negócio do tempero, eu acho que é uma boa mesmo. E não é só porque eu sou baiano, né? Da Bahia e tudo mais. Tem uma coisa assim que eu acho que. Porque tem algo que eu acho que me interessa. É uma das coisas que, por exemplo, me interessa na psicanálise. E que tem que ver, né, com todo esse tema. É a gente fazer, cada um, né? Fazer o seu vocabulário, né? Vamos dizer assim. As palavras que têm mais gosto na boca. Uhum, Para poder transmitir, ou para poder ter vontade de falar. Senão a gente fica papagaio. Papagaio é bom, e é preciso papagaio. É preciso um papagaio dentro de cada um de nós para saber o universal, assim, o que Lacan diz, o que Freud diz. Claro, claro. Há que saber, o diagnóstico estrutural, claro, tudo. Mas o gosto na boca, aí é cada um, né? Aí eu falei isso porque eu me lembrei, ouvindo vocês, de uma. Aí, a gente está falando da palavra do outro aí. Ó. Era uma expressão que eu acho, com todo o equívoco do inconsciente, que foi Lacan citando Heidegger, que tinha um negócio de comer o Dasein, comer o ser. E que, rapaz, é interessante se a gente pensa assim, em experiência analítica, porque eu acho que uma das coisas que uma análise vai favorecendo é que a gente aprenda a comer o Dasein. Essa, essa, essa metáfora da comida é muito interessante. Eu acho que é muito interessante mesmo, porque eu acho que fala mais perto do modo de gozar de cada um e de como cada um vai poder começar a ler, porque a gente está acostumado aqui a se queixar, né? Mas quando tem um analista que diz assim, mas tem um gosto aí, tem um gosto, tem um estilo, é, isso vai começando a ficar, então tem um gosto aqui. É muito diferente de você precisa se responsabilizar por sua posição subjetiva. uhum, Ou seja, saber o gosto é se responsabilizar, é uma posição ética. Porque sim, aí tem gosto ruim, tem gosto bom, e o que eu faço com esse gosto? Não aguento mais comer esse negócio. A coisa começa a ficar mais próxima do corpo. Sim. E eu acho que fica uma experiência. O gozo deixa de ser uma coisa assim, sabe? Misteriosa. Onde é que está o gozo escondido atrás? Está tudo na frente, as cartas estão todas na mesa. O difícil é isso aqui. Estão na mesa, mas e aí, né? E aí, como é que faz com esses temperos? saber a Sim. dose, né, de cada, essa É, sutileza da dose de cada um é justamente isso que se trata. é. Acho que para encerrar, tem um trechinho desse texto do Lacan, do Só Vale a Pena Suar pelo Ah, Singular, que ele vai dizer assim: o singular é isso, só acontece por um feliz acaso, um acaso que não, no entanto, tem suas regras. A psicanálise é a busca daquele feliz acaso que nem sempre é o que se chama de felicidade. ó.
A gente vai falar o que depois disso, né, Alice? Perfeito. Vai falar o que depois disso? Ah, O acaso que tem suas regras. É isso aí. Mas que é acaso e que não é feliz e nem infeliz. É só o que é e cada um que vai fazer seu samba. e que tem o gosto, né? Mas nem sempre a gente chama de felicidade. Muito bom. Sim. Muito bom. Luiz Felipe, Obrigada, muito Feliz. obrigada pela Muito bom conversa, conversar foi com vocês. ótimo. Obrigada por topar jogar isca com a gente, sem peixe Pronto. garantido, para falar Agora Sim. desse. vamos deixar os peixes ir, né, pro mundo. Isso mesmo. Tá Obrigada, Obrigada, Luiz tá? joia, gente. Felipe. Um Um Valeu. grande Beijão abraço. pra abraço. vocês. Tchau, tchau. Tchau.